Olá, darei continuidade à leitura do canto 5 da Ilíada, lembrando que este canto é voltado para feitos heróicos de Diomedes. Diomedes que a sua capacidade guerreira é lembrada por Enéas, na primeira fala de Enéas no livro 1 da Eneida. Virgílio deu esse destaque, né? É onde Enéas estava com as naus troianas e sofrendo lá com ações dos ventos, que a deusa Juno, né, que é a deusa Hera, pediu a Eolo, né, que lançasse sobre as naus troianas, e ele disse que preferia ter morrido nas mãos do Tidida, né, de Diomedes, filho de Tideu, do que estar passando por aquilo. Porque Enéas era um guerreiro, né, e morrer no campo de batalha, principalmente nas mãos de um grande guerreiro, era uma grande honra. Então, leamos nós do verso 454 ao verso 654. Esse trecho aqui eu termino basicamente onde começa uma luta entre o filho de Zeus e o neto de Zeus. Vira-se Febo para Ares terrível e diz o seguinte: Ares guerreiro, dos homens flagelo, eversor de cidades. Uma atenção aqui para esses epítetos do deus Ares. O flagelo dos homens, porque a guerra traz mortes aos homens, né? Eversor de cidades, porque a guerra costuma destruir cidades. Vale lembrar que Apolo e Ares estão lutando do lado dos troianos. Não te seria possível tirar dos combates esse homem, digo, o Tidida, que ao próprio Zeus Pais, porventura, enfrentara? Apolo quer retirar Diomedes das fileiras gregas, né? Pois ele está causando muitas baixas entre os troianos. Primeiramente, achegando-se a Cípria, feriu-a no Carpo. Apolo lembra que Diomedes feriu a deusa Afrodite, né? Cípria, porque nasceu no mar de Chipre. Logo depois contra mim se atirou, qual se fosse um demônio. No alto de Pérgamo, após ter falado, foi ele assentar-se. Ares as filas troianas penetra, visando a excitá-las, sob a figura do chefe dos Trácios, o forte Acamante. Os nobres filhos de Primo, alunos de Zeus, ele incita. É comum os príncipes serem chamados de alunos de Zeus, e os reis filhos de Zeus. Filhos de Príamo, alunos de Zeus, até quando dizei-me, consentireis que os aqueus a matar nossa gente prossigam. Esperareis que a batalha até as sólidas portas se estenda? Já vulnerado se encontra o guerreiro que a Heitor em apreço equiparávamos, filho de Anquises, magnânimo Enéas. Ele lembra que Enéas foi ferido. Vamos, salvemos do prélio terrível o fiel companheiro. Por esse modo incitava o furor e a coragem de todos. Vira-se então para Heitor, censurando acremente: Sapérdone, para onde foi, divo Heitor, a coragem que sempre mostraste? Não afirmavas que tecem aliados sem povo podias, só com os cunhados e irmãos, defender a cidade altanada? Ora, em que muito me esforce, nenhum deles vejo ou percebo. Heitor, essas palavras de Heitor é porque o rei Príamo tinha dezenas de filhos e cunhados, né? Então, quer dizer, só os filhos e cunhados parentes de Heitor ali eram um efetivo grande
para combater os gregos. Claro, dentro das muralhas, né? Porque as tropas gregas eram bem maior do que as tropas troianas, mesmo com os troianos com os aliados. Os troianos não lutavam sozinhos contra os gregos. Trêmulos todos estão, como em frente do leão cachorrinhos. Nós combatemos, conquanto sejamos apenas aliados. Enquanto a mim, como aliado de terra distante, sou vindo, sim, das longínquas paragens da Lícia, no chanto revolto, onde deixei a dileta consorte, o filhinho inocente. E bens inúmeros, causa de inveja de quem não tem nada. Mas ainda assim estimulo os meus lícios, ardendo em desejos de me enfrentar com o inimigo, apesar de não ter coisa alguma que pelos homens aqueus possa ser conduzido ou levado. Ficas, no entanto, inativo, sequer estimulas os outros a resistência oferecer, defendendo as esposas e os filhos. Carlos Alberto Nunes, ele contraiu essa palavra aqui, né? Oferecer. Questões de métrica do verso. Tende cuidado bem cedo nas malhas de rede finíssima. Presas vireis a ficar, e rapina de vossos inimigos. Hão de tomar dentro em pouco a cidade altanada, que é vossa. A ti compete pensar em tudo isso, de noite e de dia, e concitar os guerreiros aliados de fama excelente. Concitar é persuadir, convencer, para que firmes resistam, deixando de lado as censuras. Essas palavras do Lício, a alma nobre de Heitor mordiscaram. Rapidamente do carro pulou, sem que as armas soltassem, e duas lanças brandindo, correu às fileiras do exército, a concitar para a luta os guerreiros. A pugna se instaura. A pugna é a luta, o combate. Concitar, como eu já disse anteriormente, é convencer e persuadir. Mais uma vez os troianos aos homens aquivos enfrentam. Estes compactos resistem, sem dar mostra alguma de medo. Como pela ira sagrada, em remoinhos a palha se eleva, quando os camponhos padejam no tempo em que a loura demete ao sopro forte do vento, separa do grão toda a palha, que se amontoa alvejando o terreiro. Desta arte os arquivos brancos ficaram por causa do pó, que de sob as fileiras se levanta, até a abóbada brônzea ao pisar dos cavalos, pois os aurigas de novo os faziam voltar para a pugna. Auriga é o condutor do carro, da carruagem ali. E voltando aqui, a Deméter, a loura Deméter, é a deusa da agricultura. Travam-se todos os homens a fim de ajudar aos troianos. Ares o forte envolveu a batalha nas trevas da noite, a toda parte acudindo, cuidoso de dar cumprimento à ordem de Febo, da espada dourada que o tinha incitado a estimular os troianos depois que dali se afastara. Palas Atena, que auxílio levara aos guerreiros acaios. Febo, entre mentes, a Enéas do templo suntuoso impelia, força, espertando no peito do herói a incontida coragem. Apolo, né, ele dá força e coragem a Enéas, que está lá no templo. A Enéas estava ferido, né, por Diomedes. Aos companheiros Enéas correu a reunir-se, que mostras deram de muita alegria ao revê-lo com vida e refeito. Sobre esforçado, contudo, ninguém lhe dirige perguntas, pois o impedia o trabalho espertado pelo alto frecheiro.
Ares, o grande homicida, e a discórdia que nunca se aplaca. Os dois Ajazes, Diomedes e o forte Odisseu, os aquivos estimulavam, conquanto nenhum se mostrasse receoso. Os dois Ajazes são os dois Ajax. Carlos Alberto Nunes optou por essa transliteração, né, do nome. A grande maioria costuma usar Ajax. Por isso que na maioria das vezes aqui eu leio Ajax, mas Carlos Alberto Nunes usa Ajazes. Ajaz para Ajax. Aqui porque ele está no plural, né? Ele fala dos dois Ajax. Os dois Ajax, Diomedes e o forte Odisseu, os aquivos estimulavam, conquanto nenhum se mostrasse receoso do ímpeto grande dos teucros, nem mesmo dos gritos que davam. Firmes que quedaram-se à espera, qual nuvem que Zeus deixa imóvel, por ocasião de bonança nos picos mais altos dos montes, sem se mexer, quando Bóreas ao sono se entrega e os restantes dos ventos de força impetuosa que soem fazer-se dissiparem-se. Bóreas é o deus, é o vento do norte, é o deus vento do norte. Quando sibilam violento as nuvens de aspecto sombrio, firmes os danos desta arte sem medo aos troianos aguardam. Veja que os gregos estavam firmes, esperando os troianos. Por entre as filas o atrida corria, dando ordens diversas. Sede homens, caros amigos, e ardor demonstrai combativo. Possa o respeito recíproco a todos na pugna da ânimo. São mais poupados na guerra os que sabem morrer briosamente. Morrer briosamente é de maneira orgulhosa, né? Honrada. Ao passo que aos fugitivos nem glória obterão, nem defesa. A questão do fugitivo é porque ele dá a dar as costas ao inimigo na fuga, né? Tanto é desonrável, né? Indecoroso, como você fica sem segurança quando você foge, você recua dando as costas, né? Fugindo. Disse e atirou logo a lança, que foi atingir na vanguarda a Dieconte, o consórcio de Enéas, de espírito grande. Filho de Pérgaso, a quem como aos filhos de primo os teucros honras prestavam, por ser impetuoso e pugnar na dianteira. Veja que ele é um grande guerreiro e luta na dianteira, né? Pugnar na dianteira. O Dieconte, companheiro de Enéas. A esse no escudo acertou a asta forte do atrida Agamemnon. Ele foi ferido por Agamemnon, não resistiu nada ao escudo, que a lança de bronze o atravessa, indo cravar-se no ventre, depois de o talim ter quebrado. Com grande estrondo caiu, ressoando-lhe em torno a armadura. Por sua vez, mata Enéas dois fortes guerreiros agivos. Tempo em vingança, né? Enéas vai matar dois grandes guerreiros gregos, os caros filhos de Diocles, Ossíloco e Cretone, casa na bem construída cidade de Feras. Os pais tinha pronta, opulentíssima. Era ele da estirpe do Alfeio divino, o grande rio que corre através do terreno dos Pílios. Rei poderoso era Ossíloco, oriundo do Alfeio divino. Por sua vez gera Ossíloco a Diocles, de espírito grande. Diocles, por último, foi genitor dos dois gêmeos galhardos, Cretone e Ossíloco, em todas as artes da guerra sabidos.
Ambos no viço da cidade, aos argivos seguiram, quando estes em naus escuras vieram para Ilho, nutris de ginetes. Ilho, nutris de ginetes. Ilho é o outro nome de Troia. Nutris de ginetes porque é uma terra que alimenta cavalos, boa para a nutrição de cavalos. A fim de a injúria vingar, feita aos filhos de Atreu, Agamemnon e Menelau, a ambos eles a morte impiedosa recobre, como dois fortes leões pela mãe, com desvelos criados, no mais espesso das matas que os picos dos montes revestem, que bois costumam depois assaltar e vistosas ovelhas, e as propriedades dos homens devastam, até virem a morte, por sua vez a encontrar pela mão de robustos pastores. Do mesmo modo, eles dois, pelo braço de Enéas feridos, sobre o chão duro caíram, tal como dois grandes abetos, duas grandes árvores, abetam a árvore de grande porte. Vendo-os tombar, teve dó Menelau, de Ares forte discípulo. Corta através das primeiras fileiras, em bronze envolvido, né, de armadura. Menelau, ele tem dó desses dois grandes guerreiros mortos, assassinados, né, por Enéas, a lançar forte e a brandir, incitava-o por esse caminho, Ares, a fim de que fosse cair aos ataques de Enéas. Ares estimulava Menelau para ir confrontar Enéas, né, onde ele não conseguiria vencer. Enéas não é Paris, né? Paris, a única qualidade que Paris tinha era a sedução, a beleza, né? Ele era um guerreiro fraco. Mas por Antíloco foi percebido o Nestórida ilustre. Nestórida é filho de Nestor. Nestor é o velho sábio, né? Aqui é o filho do velho sábio, do velho rei sábio, percebeu a imprudência de Menelau. Corre para ele, receando que viesse a sofrer qualquer coisa, frustes deixando a eles todos os prêmios dos grandes trabalhos. Já frente a frente, os dois cabos de guerra se achavam com as lanças alevantadas, querendo dar ambos início ao combate. Os dois se juntaram para entrar em combate com Enéas. Chega-se Antíloco, para onde estava o pastor de homens fortes. Retrocedeu logo Enéas, conquanto o guerreiro animoso, quando viu juntos dispostos contra eles os dois fortes guerreiros. Estes então, para os homens aquivos, os corpos levaram, desventurados, deixando-os a cargo de seus companheiros, e retornaram sem mora a lutar nas fileiras da frente. Matam Pilêmenes, logo notável discípulo de Ares, cabo viril dos heróis Paflagônios, armados de escudos, a esse que estava de pé, com a lança bem junto à clavícula. Fere o nascido de Atreu, Menelau, muito famoso lanceiro. Por sua vez, fere Antíloco, ao claro cocheiro Midonte, filho de Antimínio valente, quando ele desviara os cavalos. Do cotovelo, no meio, o alcançou, quando pedra, escapando-se das mãos as rédeas de enfeites ebúrneos que tombam na poeira. Rédeas de enfeites ebúrneos, enfeites de marfim ou de cor de marfim, provavelmente enfeites de marfim. Veja que são rédeas nobres. Salta ferindo na fonte com a espada o notável Nestórida, estertorando o guerreiro do carro de bela feitura,
cai de cabeça na poeira, onde o crânio até os ombros em terra. Por algum tempo ficou desse jeito, que a areia era muita, até que os cavalos ao solo o fizeram rolar, quando Antíloco o chicoteou, para ao campo levá-los dos homens acaios. Homero, ele, nas descrições de guerra dele, dos combates, inclusive essas descrições são belíssimas, ele sempre cita as bigas, né, os cavalos de guerra, né, que os carros de, movidos por cavalos, né, e que na época de Homero, veja que Homero, ele viveu séculos após a guerra de Troia. E, então, a utilização desses carros movidos a cavalos já não era costume na época de Homero. Viu Heitor entre as filas dos seus, e sobre eles lançou-se, com grandes gritos, seguido por muitas falanges troianas. Irresistíveis, Enió e Ares, fortes, serviam de guia. Enió e Ares. Enió é a deusa da guerra, a deusa sanguinária, violenta, e Ares também. Os dois aqui estão do lado troiano. Leva a primeira consigo o tormento feroz da batalha. Ares avança também, manejando uma lança monstruosa, ora passando na frente de Heitor, ora vindo após ele. Vendo Diomedes de voz retumbante, ficou receoso, porque Diomedes, por causa da deusa Atena, ele tinha a capacidade de enxergar deuses no meio das pessoas, porque os deuses, eles se personificavam na imagem de alguma pessoa, né? Utilizavam alguém conhecido para fazer a personificação. Só que Diomedes, como ele graças a deusa Atena, ele estava com capacidade de reconhecer os deuses, assim como ele reconheceu Afrodite, ele reconheceu aqui Ares e Enió, e ele ficou com medo. Mas só que lá mais à frente a deusa Atena vai estimulá-lo e ele vai ferir Ares, né? Ele é o único guerreiro grego que consegue esses dois grandes feitos na Ilíada, né? De ferir deuses. Mas também ele será punido posteriormente por isso. Como o viandante de meios privado, em planície extensíssima. Viandante é o viajante, né? Ele diz que ele ficou receoso, né? Homero diz que Diomedes ficou receoso quando viu, né, Ares, assim como um viajante que está privado de alimentos, água, e ele vê uma planície extensíssima à sua frente, né? Para ante o curso impetuoso de um rio, que ao mar se despenha, vendo o espumoso a ressoar, e desanda sem mais o caminho. Por esse modo Tidida recuou, dirigindo-se aos sócios. Caros amigos, realmente espantado me sinto ante o modo de o grande Heitor manejar a asta longa e avançar impetuoso. Sempre a seu lado se encontra algum deus que dos golpes o livra. Ares agora, que o vulto assumiu de um mortal, o defende. Veja, ele, apesar de ele estar ali com o vulto de um mortal, Diomedes percebe que é Ares. Por isso tudo recuemos, sem dar aos troianos as costas. Não é prudente querer contra os deuses usar de violência. O próprio Diomedes sabe que não é prudente ferir deuses. Inclusive, ele já tinha sido alertado por Apolo, quando Apolo foi defender Enéas. Os picadores troianos, já próximo dele, se achavam. Nesse momento, Heitor mata a dois fortes e excelsos guerreiros,
que no socarro se achavam Menestes e Anquelo, bravos. O grande Ajax, Telamônio, da sorte dos dois apiedou-se. Junto dos corpos se pôs e atirou contra os Troas a lança, que em Anfião foi cravar-se, de Sélago o filho, que tinha casa e terrenos em peso. Porém, induzido ele fora, pelo destino, a socorro trazer para Príamo e os filhos. O grande Ajax Telamônio o atingiu bem na altura do cinto, indo encravar-se no ventre a hasta longa de sombra comprida. Com grande estrondo caiu, salta Ajax, o guerreiro notável, para privá-lo das armas, os teucros, porém lhe atiraram dardos em número grande, que em parte no escudo se encravam. A lança o herói conseguiu arrancar, do cadáver firmando, com o calcanhar, mas não pôde dos ombros tirar-lhe a armadura. De alto lavou que se via alvejada por tiros sem conta. Teve de fato receio do ataque dos teucros valentes, que numerosos e fortes, armados de lança, o cercaram, e a recuar o obrigaram, conquanto galhardo ele fosse. E de grandíssimo vulto, fremindo de raiva, recua. Por esse modo, eles todos no prélio terrível lutavam. Prélio é batalha, na guerra, né? Na luta. Levam o destino potente a lutar contra o divo Sapértone. O destino aqui vai pregar uma peça contra o próprio Zeus. O destemido Tlepólemo de Heracles forte nascido. Tlepólemo é filho de Hércules. Heracles é o deus Hércules, que era um grande herói, filho de Zeus, que acaba virando o deus. Logo que os dois combatentes em frente se acharam um do outro, filho e o neto de Zeus poderoso. Sapértone é filho de Zeus, né? Que as nuvens cumula. Pôs-se Tlepólemo logo a falar, tendo dito o seguinte: chefe dos lícios guerreiros, Sapértone, quem te consinta a vir mostrar-te medroso, se nada de guerra conheces? Não falam certo os que dizem que és filho de Zeus poderoso, pois não revelas virtudes que tua pessoa equiparem aos varões fortes nascidos de Zeus, nas idades passadas. Bem diferente, por certo, é o que Heracles forte se conta. Ele faz uma comparação, Tlepólemo, ele compara Sapértone com o pai dele, né, com Hércules, e diz que Hércules foi um grande guerreiro, mostrava virtudes que realmente o ligava à filiação de Zeus. Já Sapértone não. Meu audacíssimo pai, de coragem leonina dotado, que já aqui esteve uma vez por motivo dos fortes cavalos de Laomedonte, em 6 naves somente e com bem pouca gente, quando destruiu a cidade, deixando as estradas desertas. Alma covarde te anima, teu povo tem sido destruído. Tenho certeza de que pouco auxílio trouxeste da Lícia para os guerreiros troianos, embora valor estardeis. Ora por mim julgado, o limiar do Hades negro atravessas. O comandante dos lícios, Sapértone, disse em resposta: Ilho sagrada, Tlepólemo foi destruída por Heracles, em consequência da própria estultícia do herói Laomedonte, que benefícios daquele pagou com palavras violentas, com recusar-lhe os cavalos que viera buscar de tão longe. Digo-te, entanto, que alívio a morte hás de agora de minha mão receber, minha espada, prostrando-te, vai dar-me excelsa fama, mandando tua alma para Hades, de claros ginetes. Hades, o deus do mundo dos mortos, ele era um condutor de uma carruagem que recolhia as almas, né, dos mortos.
E aqui diz de claros ginetes, só que os ginetes, os cavalos de Hades dessa carruagem eram negros. Então, claros aqui provavelmente é usado como cavalos de raça, né? Cavalos nobres. Pronto, aqui finaliza este vídeo. E no próximo dou continuidade a partir do verso 655.